Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus, buscarmos fortalecimento espiritual e renovarmos a nossa confiança naquele que nunca falha, o Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que toca diretamente o coração de todos nós: a esperança que só Cristo pode dar. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, com notícias que muitas vezes nos desanimam e situações que parecem roubar a nossa alegria. Muitas pessoas têm colocado sua esperança em coisas passageiras, no dinheiro, em posições sociais, em pessoas ou até mesmo em si mesmas. Mas, cedo ou tarde, essas esperanças humanas acabam se mostrando frágeis. A Bíblia nos mostra que a verdadeira esperança não está nas coisas que podemos ver, mas naquilo que Deus prometeu. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Perceba que Paulo chama o Senhor de o Deus da esperança. Isso significa que a esperança não é apenas um sentimento, mas vem de uma fonte, o próprio Deus. Ele é quem nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Quantas vezes você já se sentiu desanimado, pensando em desistir? Talvez esteja passando por momentos de dificuldade financeira, enfermidade, solidão ou decepções. Nessas horas, a voz do inimigo tenta nos convencer de que não há saída, que tudo acabou. Mas o Senhor Jesus vem como luz em meio à escuridão, dizendo: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A esperança que Cristo nos oferece não é uma ilusão, não é algo passageiro. É uma esperança que permanece mesmo em meio às tempestades. Ela nos lembra que, ainda que a noite seja longa, o sol vai nascer. Ainda que as lágrimas rolem hoje, haverá alegria pela manhã. A esperança em Cristo vai além desta vida. O apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro, título de 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança significa que temos uma promessa eterna, a vida com Deus, onde não haverá mais dor, tristeza ou pranto. Mas enquanto ainda caminhamos aqui na terra, essa esperança também nos fortalece para não desistirmos, para continuarmos lutando e confiando que Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração apertado, cheio de preocupações, mas quero dizer algo com toda convicção. Cristo é a sua esperança. Ele é o único que pode renovar suas forças, encher sua alma de paz e dar sentido à sua caminhada. Antes de seguirmos, vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo fale conosco através desta mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque em Ti encontramos a verdadeira esperança. Pai amado, abre o nosso coração e a nossa mente para compreender a Tua palavra. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem seja renovada, confortada e fortalecida pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora, vamos mergulhar juntos nessa reflexão, entendendo de forma mais profunda como a esperança em Cristo transforma a nossa vida, fortalece a nossa fé e nos dá coragem para seguir adiante. Queridos irmãos, quando falamos de esperança em Cristo, precisamos entender que não se trata de um simples otimismo humano. Muitas vezes, quando alguém passa por uma situação difícil, as pessoas dizem: vai dar tudo certo. Mas a verdade é que nem sempre as coisas acontecem da forma como imaginamos. A esperança em Cristo é diferente, porque não depende das circunstâncias, mas sim da fidelidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso significa que mesmo quando não vemos saída, podemos descansar, porque sabemos que o Senhor continua no controle. O salmista Davi declarou em Salmos 42:11: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi estava passando por momentos de angústia, mas ele mesmo falava ao seu coração: espere em Deus. Isso nos ensina que a esperança em Cristo
é uma escolha diária. Precisamos constantemente lembrar à nossa alma que a última palavra não vem das circunstâncias, mas do Senhor. Muitos podem olhar para você e dizer que é impossível, que sua situação não tem solução. Mas a esperança em Cristo nos leva a crer no impossível. Foi assim com Abraão, que a Bíblia diz em Romanos 4,18: mesmo contra toda a esperança, Abraão em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Mesmo quando tudo dizia o contrário, Abraão confiou. E assim também precisamos confiar. Contra a esperança humana, nos agarramos à esperança que vem de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece sem saída, mas a palavra do Senhor vem hoje para lembrar que a esperança em Cristo nunca decepciona. O apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa é a diferença. A esperança em Cristo está alicerçada no amor de Deus, um amor que não falha, não muda e não abandona. Meu irmão, minha irmã, se você sente que as forças estão se esgotando, levante os olhos para o alto. Lembre-se que o Senhor é a sua fortaleza, o seu refúgio e a sua salvação. Nele você pode descansar, porque sua vida está nas mãos daquele que tem todo o poder. Antes de seguirmos para a próxima parte, quero te encorajar. Se esta mensagem já está tocando seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários como a esperança em Cristo tem sustentado sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido pelo Senhor. Assim você ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas. Meus amados irmãos, precisamos reconhecer que a vida é cheia de altos e baixos. Há dias em que tudo parece caminhar bem, mas também existem dias em que somos surpreendidos por tempestades inesperadas. E é justamente nesses momentos de dificuldade que a esperança em Cristo se revela mais poderosa. Jesus mesmo nos alertou em João 16:33. No mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que não passaríamos por tribulações, mas garantiu que teríamos vitória nele. Isso significa que a esperança cristã não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não enfrentamos nada sozinhos. Pense nos discípulos que estavam no barco, em meio a uma tempestade. As ondas eram tão fortes que eles acharam que iam morrer. Mas Jesus estava ali, e quando ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E houve bonança. Da mesma forma, ainda que as ondas da vida tentem nos afogar, podemos ter esperança. Jesus está no barco conosco. Quantas vezes você já enfrentou situações em que não via saída? Talvez uma doença, uma crise familiar, uma porta de emprego fechada, um sonho que parecia distante demais. Nestes momentos, a esperança que Cristo nos dá é como uma âncora firme para a nossa alma. O autor de Hebreus nos lembra em Hebreus 6:19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por detrás do véu. A âncora serve para manter o barco firme, mesmo quando o mar está revolto. Assim também é a esperança em Cristo. Ela nos mantém firmes, sem sermos levados pela tempestade. E é interessante perceber que quando depositamos nossa confiança no Senhor, mesmo no meio das dificuldades, somos capazes de experimentar uma paz que o mundo não entende. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo em nós. Talvez você esteja vivendo um período de lágrimas, mas o Senhor te lembra hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5. A esperança em Cristo é a certeza de que a tempestade não é eterna. Ela vai passar, e o Senhor vai transformar essa luta em testemunho, essa dor em vitória, essa lágrima em sorriso. Por isso, não desanime. Continue firme, porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Queridos irmãos e irmãs, a esperança que Cristo nos dá não é apenas para suportar as lutas do presente, mas também para renovar tudo aquilo que parecia perdido em nossa vida. Jesus é especialista em ressuscitar sonhos, restaurar aquilo que estava destruído e fazer brotar vida onde só havia morte.
Um dos relatos mais poderosos das Escrituras é o da ressurreição de Lázaro. Aquele homem estava morto há 4 dias e humanamente não havia mais o que fazer. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, já não tinham esperança. Mas quando Jesus chegou, ele declarou em João 11, 25, 26: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui está a essência da nossa esperança. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando ele entra em cena, até mesmo o impossível acontece. O que parecia acabado para os homens, para Deus é apenas o início de um novo milagre. Talvez você se sinta como Marta e Maria, olhando para uma situação e dizendo: já não há mais jeito. Pode ser um relacionamento destruído, um sonho engavetado, uma porta que nunca se abre, ou até mesmo a fé que parecia ter se apagado. Mas hoje o Senhor te lembra: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Essa é a esperança que só Cristo pode dar. A esperança de que nada está totalmente perdido. Ele transforma deserto em jardim. Ele faz rios correrem em terras secas. Ele abre caminhos onde não existe estrada. A esperança em Cristo não é apenas esperar o futuro glorioso do céu, mas também experimentar aqui na terra o poder de Deus restaurando vidas, famílias e corações. Pense em quantos exemplos temos na palavra. José, que foi vendido como escravo, mas se tornou governador do Egito. Jó, que perdeu tudo, mas foi restituído em dobro. Pedro, que negou a Jesus, mas foi restaurado e se tornou um dos pilares da igreja. Deus continua agindo da mesma forma hoje. O que parece morto, ele pode ressuscitar. O que parece sem saída, ele abre uma porta. O que parece sem esperança, ele transforma em milagre. E essa esperança não é baseada em emoções passageiras, mas na fidelidade do nosso Senhor. Ele é o Deus que promete e cumpre. Ele não falha, não atrasa e não se esquece de nós. Por isso, não entregue seus sonhos ao desânimo. Coloque-os nas mãos de Jesus. Ele é o único que pode transformar sua história e te dar uma nova chance, mesmo quando o mundo já disse que acabou. Amados irmãos, a esperança que temos em Cristo não apenas consola, mas também fortalece a nossa fé. A fé e a esperança caminham juntas, porque uma sustenta a outra. Quando temos fé, conseguimos esperar com paciência. Quando temos esperança, nossa fé se renova diariamente. O apóstolo Paulo nos ensina em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja como a fé está ligada à esperança. Esperamos porque acreditamos. E acreditamos porque sabemos que o nosso Deus é fiel. Quando olhamos para a vida dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, percebemos que todos eles precisaram se agarrar a essa esperança para continuar. Noé construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva. Abraão creu que seria pai, mesmo sendo avançado em idade. Moisés conduziu o povo pelo deserto, confiando que a terra prometida seria alcançada. Eles viveram pela esperança que vinha de Deus, e essa esperança os manteve firmes diante dos desafios. E assim também acontece conosco. Quantas vezes somos tentados a desistir? Quantas vezes a dúvida bate à porta e a ansiedade tenta roubar a nossa paz? Mas é nesse momento que a esperança em Cristo nos ergue dizendo: continue, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. O profeta Isaías nos traz uma promessa maravilhosa em Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus não é perda de tempo, é fortalecimento. Enquanto esperamos, o Senhor está trabalhando. Enquanto descansamos nele, Ele está preparando algo maior do que aquilo que imaginamos. Talvez você esteja em um tempo de espera e o coração já esteja cansado. Mas hoje o Senhor te lembra: espere com fé e esperança, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Lembre-se também que a esperança em Cristo não é apenas individual. Quando permanecemos firmes, nos tornamos testemunho vivo para outras pessoas. Sua perseverança pode fortalecer a fé de alguém que está desanimado. Sua esperança pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Portanto, não abra mão dessa esperança. Ela é a chave que mantém sua fé viva e firme até que a promessa se cumpra. Queridos irmãos,
Outro fruto maravilhoso da esperança em Cristo é a paz que invade o nosso coração, mesmo quando tudo ao redor parece estar em guerra. O mundo em que vivemos está cheio de aflições, notícias de violência, crises financeiras, enfermidades, desentendimentos familiares. Tudo isso gera ansiedade e medo, mas Jesus nos deixou uma promessa poderosa em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz que Cristo oferece não é frágil nem passageira. É uma paz verdadeira, que não depende das circunstâncias externas, mas nasce de dentro, porque vem do próprio Espírito Santo. Quantas pessoas buscam paz em lugares errados, em bens materiais, em prazeres momentâneos, em distrações que só aliviam por um instante, mas logo percebem que a angústia volta, porque nada disso preenche o vazio do coração. Somente Cristo pode preencher esse espaço e nos dar a paz que permanece. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:6-7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz excede o entendimento porque não pode ser explicada pela lógica humana. Como alguém pode estar em paz, mesmo passando por uma luta tão grande? É porque essa pessoa aprendeu a colocar a esperança em Cristo, confiando que Ele está cuidando de tudo. Talvez você esteja enfrentando noites sem dormir, preocupado com o amanhã. Mas o Senhor te diz hoje: entregue suas preocupações a mim e descanse, porque eu cuido de você. É exatamente isso que Pedro declara em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando lançamos nossas ansiedades sobre Cristo, o fardo se torna mais leve e o coração encontra descanso. Essa é a esperança que traz paz. Saber que não estamos sozinhos, que não precisamos carregar tudo com nossas próprias forças, porque o Senhor é quem sustenta cada detalhe da nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não permita que a ansiedade e o medo roubem sua paz. Levante os olhos e confie em Jesus. Ele é a sua esperança viva, o seu refúgio seguro e a sua fonte inesgotável de paz. Meus irmãos e irmãs, até aqui falamos sobre como a esperança em Cristo nos sustenta no presente, nas tempestades, nas lutas, na espera e na busca por paz. Mas há algo ainda maior e mais precioso: a esperança da vida eterna. A Bíblia nos mostra que essa é a promessa suprema de Deus para todos os que creem em seu Filho. Não importa quanto tempo vivamos aqui na Terra, nossa jornada neste mundo é passageira. Mas a esperança que Cristo nos dá aponta para um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. O apóstolo Paulo declara em Tito 1:2: Na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Veja que promessa poderosa. O próprio Deus que não mente nos assegura que a vida eterna é real e está reservada para aqueles que perseveram na fé. Jesus também disse em João 14:2-3: Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Essa é a maior esperança do cristão: viver eternamente na presença de Deus, em um lugar preparado por Jesus, onde a glória será completa e perfeita. E é essa esperança que nos dá força para continuar firmes. Paulo, mesmo passando por prisões, perseguições e sofrimentos, dizia em Romanos 8:18: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, por maiores que sejam as dores do presente, elas não se comparam à alegria que teremos na eternidade com Cristo. Essa esperança da vida eterna também deve moldar nossa forma de viver aqui na Terra. Precisamos estar preparados, vigilantes e fiéis, sabendo que um dia o Senhor voltará. E quando esse dia chegar, queremos estar de pé diante dele ouvindo as palavras: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Não viva como se este mundo fosse tudo o que você tem. Levante seus olhos e se lembre. Há uma eternidade de glória reservada para você em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta reflexão sobre a esperança que só Cristo pode dar. Vimos que a esperança em Cristo sustenta a nossa alma em tempos de tempestade, ressuscita sonhos que pareciam mortos, fortalece a nossa fé e renova as nossas forças, nos traz paz em meio às lutas e, acima de tudo, nos garante a vida eterna na presença de Deus. Essa esperança não é fruto do acaso, mas é um presente do Senhor para todos que confiam em seu Filho Jesus. Ele é a nossa âncora, o nosso refúgio, a nossa rocha firme. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e perceba que precisa renovar sua esperança. Talvez o peso das lutas da vida tenha tentado roubar sua fé. Mas hoje o Senhor te chama a descansar nele, porque somente em Cristo encontramos esperança verdadeira e eterna. Vamos orar juntos neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que nos lembra que tu és a fonte da nossa esperança. Pai amado, visita cada coração que acompanhou esta mensagem, onde a tristeza coloca alegria, onde há medo coloca coragem, onde há dúvidas coloca fé. Senhor, renova as forças daqueles que estão cansados e derrama paz sobre aqueles que estão ansiosos. Que a viva esperança em Cristo Jesus transborde em cada vida agora. Nós declaramos que em Ti temos vitória e em Ti temos vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, que esta palavra fique gravada em seu coração. E lembre-se, a esperança que vem de Cristo nunca falha. Antes de encerrar, quero pedir algo muito importante. Se esta mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, escreva um comentário compartilhando como Deus falou com você hoje e envie este vídeo para outras pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais corações. E se você ainda não é inscrito no canal Horizonte da Fé, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber as notificações e continue caminhando conosco nessa jornada de fé e esperança. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e todos os seus sonhos. E nunca se esqueça, em Cristo há sempre uma nova esperança. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.